Bom, então, boa noite a todos. É uma honra estar participando dessa semana aqui com vocês. Eu fico muito feliz, mesmo vindo da área do direito, poder ter esses momentos de conversa com os profissionais de saúde, em especiais médicos, aos quais eu deixo consignada aqui a minha admiração e o meu respeito. Eu acho que o doutor contextualizou muito bem a ideia da resolução do Conselho Federal de Medicina, que é uma resolução que, na verdade, quando ela foi anunciada, ela se identificou como uma atualização das normas de 2011. E eu não sei se é bem uma atualização, porque também ela já parte de alguns pressupostos, de algumas consultas de 2 anos anteriores. E 2 anos durante a pandemia, muita coisa mudou. Basta pensar que a própria visão que muitos médicos tinham da telemedicina se transformou nos 2 primeiros anos da pandemia. Então, enquanto muitos profissionais até então se opunham, em especial à teleconsulta, hoje a telemedicina veio para ficar, se apresentou durante a pandemia e aquele ranço que muitos médicos tinham da teleconsulta ainda persiste, é verdade, mas de uma visão muito diferenciada. Então, quando você parte de uma resolução que vem com consultas que foram feitas 2, 3 anos atrás, em um momento que a tecnologia muda muito rápido, e quando eu falo em tecnologia, que também coloquem as questões de mídias, de marketing, mudando muito rápido, talvez ela não seja realmente uma atualização, embora tenha trazido algumas novidades. Do ponto de vista do direito, eu acho que essa é a minha função hoje, fazer as provocações jurídicas. Embora ela tenha esclarecido alguns pontos, outros tantos ela trouxe mais confusão do que respostas. E eu vou começar com o básico do básico. Posso fazer post de antes e depois? Sim ou não? Posso? Quem acha que pode? Posso? Posso? Doutora, posso? Depende. Lá vem o direito com esse diabo desse depende. E não sou eu que estou dizendo, quem diz a resolução. Então, esse é um dos problemas, porque assim que a resolução entrou em vigor, muitos marqueteiros, influencers, blogueiros saíram anunciando aos 4 ventos o quê? Olha, o conselho agora autoriza antes e depois. E aí vocês correm fazer as postagens dos antes e depois que vocês não faziam antes, porque agora alguém contou para vocês que está autorizado. Tá, não. Não está autorizado. O antes e depois ele tem uma única permissão na resolução, e essa permissão é bem expressa e não há confusão sobre a interpretação que se deve fazer dela. A única permissão de se fazer post com antes e depois de pacientes é para fins educacionais. Não se pode fazer para fins promocionais. Ah, mas eu abri lá o fulano que tem 20 mil seguidores, ele faz o antes e depois, ele faz. E ele faz cometendo ato de infração ética, que é problema depois da doutora Maria Tereza resolver. Mas, então, eu queria falar inicialmente, eu queria fixar 3 pressupostos, então, com vocês, que eu acho que são pressupostos importantes para a discussão. Primeiro pressuposto, embora a resolução... Aqui está tudo marcadinho, porque eu sou das antigas ainda, sabe, doutor? Eu ainda uso papel, eu risco, embora seja uma grande defensora das tecnologias, eu ainda gosto dos meus papéis. Um dos grandes pontos que, inicialmente, eu até comemorei quando eu li,
Já no artigo 1º, a resolução ela tenta trazer uma diferenciação entre publicidade e propaganda. E essa é uma diferenciação do ponto de vista jurídico importante. Por quê? Porque publicidade, qual é a principal finalidade da publicidade? Persuadir. Persuadir a quê? A adquirir um produto ou um serviço. Então, função da publicidade é persuasiva, é de convencimento ao consumo de algo. Diferente da propaganda. Propaganda é um termo, por curiosidade, que vem de propagar. E quem criou o termo propaganda foi nada mais, nada menos que a Igreja Católica. Lá na Idade Média. O que a Igreja Católica precisava? Ela precisava propagar a fé cristã. E ela criou, então, a propaganda. Propaganda, portanto, não são atos publicitários, embora hoje sofra a influência do marketing. Mas a propaganda são atos de informação, que não são atos que visam convencer ao consumo, mas sim informar sobre algo, que pode ser uma ideologia, no nosso caso aqui pode ser um tratamento, um medicamento, qualquer coisa do tipo. Ok? Então, tecnicamente, para o direito, por que a diferença importa? A diferença importa porque publicidade se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor. Propaganda, não. Olha a diferença importante. Quando é publicidade, eu vou aplicar as regras de publicidade enganosa e abusiva que estão lá no Código de Defesa do Consumidor. Propaganda, a análise é outra. Tá? A distinção, embora comemorada inicialmente no artigo 1º, ela não aparece no resto da resolução. Até a resolução faz muita confusão e várias vezes ela só coloca assim, publicidade barra propaganda como se fossem algo sinônimos, sendo que ela mesma tentou fazer a distinção. Ok? Mas juridicamente a gente faz. Então esse é o nosso primeiro pressuposto. Publicidade, a gente aplica as regras de defesa do consumidor, propaganda não. Bom, então a gente pode ir para o segundo pressuposto, qual é? Mas, Fernanda, medicina, ato médico, aplica o Código de Defesa do Consumidor ao serviço médico? Sim ou não? Sim? Depende. Depende do quê? Depende do palestrante. Depende do tipo de serviço. Qual é a regra? Serviço público, Sistema Único de Saúde, não aplicamos o Código de Defesa do Consumidor. Isso por uma construção do próprio direito, porque se vocês pegarem dentro do Código de Defesa do Consumidor, ele fala que ele também se aplica ao serviço público, tá? Mas ele se aplica aos serviços públicos impróprios, que são aqueles remunerados por preços e tarifas, como, por exemplo, a estrada pedagiada, luz, telefone, enfim. Ok? Mas para os demais serviços de saúde, sim, a gente aplica o Código de Defesa do Consumidor. Fernanda, você está errada, porque o Código de Ética Médica diz lá no capítulo inicial dos princípios que a medicina não pode ser exercida como ato de comércio. E a relação médica, sendo uma relação personalíssima, não é uma relação de consumo. Gente, que desserviço o Conselho Federal de Medicina fez aos seus profissionais, publicando 2 preceitos errados. Tá? Quem decide se uma lei se aplica ou não a uma dada categoria é a lei, não são os conselhos profissionais. Os nossos tribunais afirmam relação médico-paciente, nesses termos que eu ponderei para vocês, é uma relação de consumo. Embora com um objeto importantíssimo, saúde. Não estou aqui discutindo a importância do objeto. E alguns colegas, inclusive, vão dizer, olha, que pela importância do objeto não pode ser uma relação de consumo. Mas isso é querer tapar o sol com a peneira. Porque se a gente for pegar os grandes grupos econômicos do Brasil, nós vamos encontrar grupos médicos entre eles. Então, dizer que eles não exercem
atos de comércio, que é um conceito bem antigo, né? Bem antigo, que já foi superado pelo Código Civil, inclusive, que adota a teoria da empresa, né? E não do comércio, todos nós exercemos. Por quê? Porque a atividade lucrativa não são lucros exorbitantes. A atividade lucrativa, quando falamos em atividade lucrativa, a gente está falando, inclusive, do próprio salário para subsistência. Quando eu realizo uma atividade da qual eu extraio salário para minha subsistência, isso é uma atividade lucrativa. Mas não vou querer enchê-los com vocês, só queria pontuar com esses conceitos, enfim, pontuar esse nosso segundo preceito. Então, o Código de Defesa do Consumidor se aplica. E se aplica à publicidade e se aplica ao ato médico, nós não temos apenas o Conselho Federal de Medicina preocupado com publicidade médica. Nós temos os tribunais. Por quê? Porque a hora que eu faço um antes e depois, eu estou prometendo o quê? Resultado. Eu estou dizendo que se você fizer aquele comigo, o estético em especial, que essa é outra discussão, né, Maria Tereza? Mas, enfim, eu estou dizendo que eu vou te deixar daquela forma. E se eu não deixar, é propaganda, aliás, publicidade enganosa. Se é por publicidade enganosa, eu vou aplicar as penalidades do Código de Defesa do Consumidor. E a gente pode ter, então, reparação civil e reparação criminal. Porque publicidade enganosa é crime no Código de Defesa do Consumidor. Tá? Então, esses nossos dois preceitos são importantes. Então, nós podemos ter um influencer, um blogueiro, um tiktoker ou qualquer outro, né, nessa situação, respondendo eticamente no Conselho Regional de Medicina e, eventualmente, no Conselho Federal, dependendo de como caminhar o processo, o procedimento. Então, só que para essas situações no Conselho, que norma que o Conselho vai aplicar? Vai aplicar a resolução da publicidade. Por quê? Porque a infração é ética. Quando eu vou para o judiciário não está preocupado em apenas analisar a infração ética. Ele vai analisar a infração jurídica. E daí ele vai aplicar os preceitos da lei. Então, pode acontecer que o Conselho tenha dito lá, olha, não houve infração ética aqui, está tudo bem com esse post do médico. Mas chega no judiciário, o judiciário identifica ali, por exemplo, uma publicidade enganosa. E ele vai dizer, olha, isso aqui, você está induzindo o seu paciente em erro, publicidade enganosa, e se você está induzindo, isso é crime, e isso é ilícito passível de reparação. Então, veja, podemos ter punição no Conselho, punição civil e criminal, e nós podemos ter mais um órgão atuando em face dessa publicidade médica, que é o tal do CONAR. O Brasil ele não tem regras bem definidas de regulação publicitária geral. Tem algumas normas específicas, por exemplo, para medicamentos, para cigarro, enfim, né? Tem algumas restrições, mas, regra geral, o mercado publicitário segue um ato normativo, que seria o tal do Código de Autorregulamentação Publicitária. Só que qual que é o problema? Este código é feito pelo CONAR, que é uma associação civil, não é órgão do governo. E daí, como chama de código, todo mundo acha que tem força de lei. Não. Ele tem a mesma força que o código, que o manual aqui do Conselho Federal de Medicina. Mas este órgão, quando ele pega em especial, e se vocês fizerem um levantamento, eu fiz hoje bem brevemente, já tem mais de 100 médicos, clínicas e hospitais com condenação no CONAR de publicidade enganosa ou abusiva. Tá? Quais são as condenações lá? Pode ter aplicação de multa, pode ter imposição de contrapropaganda, que é fazer uma publicidade corrigindo a publicidade anterior, enfim. Então, nós temos uma série de normas que não vêm só da resolução, que podem incidir. Estou dizendo para vocês não fazerem publicidade? Não.
Até porque um dos temas, né, propostos na mesa era tal do marketing predatório. Mas eu estou falando que existem limites éticos e legais importantes que devem ser observados para que a publicidade realmente corresponda àquilo que se espera da profissão. A gente não quer TikToker dançando com pedaços de gordura extraídos do paciente. Nós não queremos, nas redes sociais, médicos postando atos de cirurgias estéticas com o paciente desacordado, mostrando o seio do paciente, mostrando as partes íntimas do paciente. Muito menos se não houver consentimento prévio. Tá? Então, assim, a proposta do Conselho foi, sim, de adequar a publicidade médica a essa nova realidade, mas o que eu posso falar é que a norma ainda traz muitas perguntas que talvez sejam respondidas à medida que os julgamentos comecem a ocorrer agora pelos conselhos. E, por fim, eu queria só pegar um gancho numa pergunta que o doutor postou. Existe uma previsão na resolução de que o Conselho pode investigar redes sociais de pacientes ou de terceiros. Pessoal, eu tenho inúmeras dúvidas com relação à legalidade disso. Tá? Por quê? Porque o Conselho ele tem um papel fiscalizador e um poder de polícia sobre os médicos, não sobre atos de terceiros. Tá? Então, o que nós entendemos que pode ser que a resolução esteja querendo dizer, mas não disse, né? É que quando se identificar que esse médico está, de alguma forma, pagando pacientes para fazer as postagens por ele, que esse médico poderá ser responsabilizado e penalizado eticamente por isso. Agora, lógico, por exemplo, eu tenho o meu médico que eu sou fã. Se eu fizer um post dele, isso não pode gerar uma penalidade contra esse médico, porque que ingerência que o médico tem sobre os atos que eu pratico. A gente não pode, isso é uma regra geral do direito. Eu não posso responsabilizar terceiros por atos, né? Não posso ser responsabilizado por atos de terceiros, em regra. Temos algumas exceções, mas essa é uma regra importante. Tá? Então, possivelmente, nessas situações, o que o Conselho vai orientar é que o médico notifique o paciente, ou, eventualmente, até propõe uma ação em face do paciente, para que o paciente corrija a informação, retire a postagem, etc. Mas caçar, interditar, advertir o médico sem esses cuidados prévios me parece muito improvável. Então, eu queria deixar esse panorama geral aqui para vocês e já passo imediatamente para a doutora Maria Tereza, que vai falar das questões éticas mais especificamente. Obrigada.